Cristo na Fé e àqueles que também nos assistem através desse canal. Nós queremos dizer que é um privilégio tê-lo aqui conosco para poder adorar o nosso Deus através desse culto que é direcionado ao nosso Deus nessa noite. Então convido você a, juntamente comigo, baixar sua cabeça e elevar os seus pensamentos, se desligar de todas as coisas que estejam ao seu redor e colocar-se à disposição de Deus para cultuá-lo da melhor forma possível que você possa fazer nesta noite. Então oremos juntamente comigo. Amado Deus, Pai Celestial, te dou graças, ó Deus, pelo Deus grandioso que Tu és. Te dou graças, ó Pai, porque o Senhor cuida, ó Pai, dos teus filhos. E te agradeço também, ó Deus, porque o Senhor nos proveu, ó Pai, meios para que nós possamos Te adorar, ó Deus, e possamos, ó Deus, render louvores a Ti, Senhor. Te dou graças, ó Deus, porque mesmo diante, ó Pai, da pandemia que temos enfrentado, nós temos tido, ó Pai, este recurso, ó Pai, que tem nos auxiliado, tem nos permitido, ó Pai, mesmo que cada um em sua casa, no seu lar, mas ainda assim, ó Deus, temos tido o privilégio de juntos, ó Pai, Te adorar, ó Pai, e Te louvar. Te rogo, ó Deus, que o Senhor aceite a nossa adoração, Senhor, e que os nossos louvores, ó Pai, a leitura da Tua palavra, ó Deus, tudo isso, ó Pai, que viemos fazer nesta noite, seja, Senhor, para engrandecer, ó Pai, o Teu santo nome. Usa, ó Deus, as nossas vozes, usa, ó Pai, os nossos corações, as nossas almas, que nós possamos, ó Deus, Te adorar, ó Pai, com tudo que nós somos neste momento. Tudo isso Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Então convido você a, juntamente comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós leremos Salmos de número 96. Então estaremos lendo todo o Salmo, versículo 1 ao versículo 13. Então, livro de Salmos, Salmo 96. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Então é esse Deus, Deus Criador, Deus sustentador de todo mundo, de toda a natureza que existe, que nós podemos adorar nesse momento. Então convido você juntamente comigo e o grupo de louvor, a estar louvando ao nosso Deus, estarmos entrando na presença dele e adorando a Ele pela beleza que Ele é, por tudo que Ele tem nos feito, em sua graça e misericórdia. Então cante louvores juntamente conosco nesta noite. Vamos cantar ao nosso Deus o primeiro cântico, que tem por título Ao Único. Nós venhamos a adorar ao único Deus que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. A honra e a glória, a força
Vamos ainda louvar o nosso Deus com o cântico Santo, Santo, número do cantor cristão, número 9. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Louvores e Honra. Adorar
nessa noite tem por título Se o Meu Povo. Nesse momento, eu queria convidar os irmãos a, juntamente comigo, ter um momento de oração. Nós tivemos esse momento, semana passada também, e queria que os irmãos nesse momento estivessem orando especificamente pela situação que nós temos passado, pelas pessoas que têm enfrentado dificuldades na área financeira por causa dessa pandemia, pessoas que têm enfrentado problemas psicológicos, até pessoas que já têm algumas do nosso meio sendo infectadas. Então, que nós possamos orar para que Deus venha derramar a sua graça, derramar a sua misericórdia sobre o seu povo e também sobre todo o nosso país e todo o nosso mundo. Eu convido você a juntamente comigo, tirar esse momento de oração e entregar as nossas vidas diante de Deus, sabendo que Ele quem cuida de nós e Ele quem pode nos ouvir as nossas súplicas. Oremos. Amado Deus, te dou graças, ó Pai, por poder, ó Deus, entrar em Tua presença, Deus, poder, Senhor, entrar diante do Teu trono, Pai, e saber, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, se inclina, ó Deus, para ouvir as nossas súplicas, ó Pai. Se inclina, ó Deus, para ouvir, ó Deus, as súplicas dos Teus céus, Senhor. E eu te rogo, ó Deus, que o Senhor, na Tua infinita bondade, ó Deus, misericórdia, estenda, ó Pai, a Tua mão de graça sobre o Teu povo, Senhor. Estenda, ó Deus, a Tua mão, ó Deus, de cura, Senhor, sobre a situação que nós temos vivido, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas têm perdido seus empregos, outras, ó Pai, têm passado por dificuldades financeiras. Sabemos também, ó Deus, que muitas pessoas têm passado por dificuldades, ó Pai, na área de saúde, ó Deus, e te rogamos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, agir com bondade, venha agir com graça, ó Deus, diante de nós, diante, ó Deus, de todo o nosso país, Senhor. Também te suplicamos, ó Deus, não somente pelo nosso país, ó Deus, mas por outros países, ó Deus, que também têm enfrentado, ó Deus, essa dificuldade, ó Pai, devido a essa pandemia. Te
Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, que é dono, Pai, de todas as coisas, o Senhor que é soberano sobre tudo, sobre todos, possa, Deus, agir, ó Pai, que teu nome seja proclamado, ó Pai, que seu nome seja glorificado, ó Pai, através dessa situação, que nós venhamos, ó Deus, como teu povo, ó Deus, nos humilhar, ó Pai, diante de Ti e buscar, ó Pai, a Tua presença, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, e buscar, ó Deus, o refúgio que somente Ti, Senhor. Suplico ainda, Deus, que aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus, possam, ó Deus, se colocar, ó Pai, diante de Ti, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, tocar nos corações deles com o Teu Santo Espírito, que pessoas, ó Deus, através desse momento de dificuldade, ó Deus, possam, ó Pai, dobrar os seus joelhos, ó Pai, diante de Ti e Te buscar, ó Pai, como o único, ó Deus, e suficiente Salvador, ó Pai, em suas vidas. Suplico ainda, Deus, pelas medidas, ó Pai, que têm sido tomadas, ó Pai, em especial no nosso país, ó Deus, no nosso governo, e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, às autoridades, ó Pai, que o Senhor tem colocado, Deus, que elas possam, ó Deus, agir, Senhor, buscando, ó Deus, o bem, ó Deus, em comum de todas as pessoas, buscando, ó Deus, o que for melhor, Senhor, e que Teu nome, ó Pai, seja glorificado, ó Pai, através das medidas federais, através das medidas, ó Pai, que têm sido tomadas, ó Pai, nos governos de cada estado, em cada município, que nós possamos, ó Deus, ó Pai, nos submetermos, ó Pai, às autoridades, ó Deus, nos submetermos, ó Pai, àquilo que tem sido colocado, e que o Senhor, Deus, venha, ó Pai, com Tua mão poderosa e graciosa, estender, ó Pai, a Tua bondade sobre nós. Tudo isso, ó Pai, Te colocamos diante do Teu trono de graça, confiança, ó Pai, de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor responde, ó Deus, as nossas orações no Teu tempo, Pai, de acordo com Tua vontade. Tudo isso, ó Pai, Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse momento agora nós teremos o privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus, com o nosso seminarista irmão Edson. Então peço a você que se coloque à disposição para ouvir e coloque o seu coração para entender a palavra de Deus e buscá-la e assim colocar em prática na sua vida. Queridos irmãos, é um prazer poder estar com os amados. Agradeço ao pastor Cássio, ao pastor Márcio, que nos tem dado essa oportunidade de poder trazer a palavra de Deus. Nós, nesses dias, ainda separados, né? Lá no seminário, os seminaristas ali do condomínio, nós temos nos reunido e temos feito os cultos ali. Agora vai estreitar um pouco mais em razão dessa situação ainda da pandemia. Também pediram para que a gente suspenda por um tempo a questão dos cultos que estávamos realizando lá. É um prazer poder estar com os irmãos e nós podemos falar da palavra de Deus. Como está a nossa obediência, né? Nossa obediência em casa, nossa obediência no nosso trabalho, nas leis. Nós queremos ver hoje Deus é glorificado através da nossa obediência. Para isso, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Salmo 40. Nós vamos fazer uma leitura dos versos de 1 a 17. Salmos 40, nós vamos ler dos versos 1 a 17. Ok? Creio que o irmão já encontrou, então nós vamos fazer essa leitura. Diz a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão
e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui vem, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração por meio da tua palavra. Assim, ó Pai, rogamos, abre os nossos ouvidos para recebermos a tua palavra. Abre o nosso coração para entendermos a tua palavra, Senhor. Assim pedimos a ação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, irmãos, nós devemos seguir os exemplos, que Davi nos coloca aqui do prazer da obediência, O salmista Davi, ele nos dá um exemplo aqui nesse Salmo 40, como podemos glorificar a Deus através da nossa obediência. Os primeiros versículos de 1 a 5, nós vamos fazer uma separação, E o primeiro ponto que nós vamos ver é: Deus opera maravilhas naqueles que esperam no Senhor. E é interessante a forma como o salmista começa, Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Então, por que será que a Bíblia tem tantas expressões, chamando o homem a descansar, descansar em Deus, a confiar em Deus, a ter paciência em Deus, Nós somos por natureza ansiosos, nós queremos algo para ontem, Nós somos imediatistas, aquilo que nós queremos fazer, queremos que seja rápido, O salmista, ele vai nos trazer essa primeira orientação: esperar
com paciência no Senhor. E nós vemos algumas coisas que há necessidade que se espere. O agricultor, né, quando ele planta, né, ele vai lá, cava a sua lavoura, joga a semente, ou então planta ali uma muda, e então o lavrador tem que esperar pacientemente até aquela plantação crescer, dar folhas, florir, frutificar, e então ele poder fazer a sua colheita. A mulher gestante, ela tem que esperar, né? O neném nasce, é concebido, e agora então ela precisa esperar longos meses para chegar o dia dela dar à luz. Não é na hora que ela quer ter um neném. O vigia noturno, trabalhando, ele precisa esperar. Ele precisa esperar o dia amanhecer para que ele possa entregar o seu serviço, né? Então há situações na vida em que nós precisamos aprender a esperar. Situações que, para serem resolvidas, precisam chegar o momento certo, aquele momento adequado. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo falando, né, ensinando a igreja, aos que estavam dispersos, ele vai dizer, capítulo 5, versos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos aprender, assim como o salmista, a com paciência esperar no Senhor. Nós podemos fazer isso, podemos descansar, podemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, em obediência, sendo obediente a Ele, descansar no Senhor. E nós vemos na orientação de Pedro também, que ela é clara, ela fala: humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Nós temos que reconhecer o nosso estado de fragilidade diante de Deus. Nós temos um Deus soberano, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem tudo sob seu controle, e nós muitas vezes queremos resolver as coisas no lugar de Deus. Então esvazie as suas cargas, deposite as suas cargas em Deus, Ainda Pedro, ele vai citar, nós vemos algumas das preocupações, nós podemos ver hoje em nossos dias, melhor explicando, nos nossos dias algumas preocupações. O mundo está preocupado com a pandemia, está todo mundo preocupado. É o número de pessoas que estão doentes, é o número de pessoas que faleceram, é o número de hospitais abarrotados. Então estão preocupados com a pandemia. Nós também ficamos preocupados. Pessoas estão preocupadas porque estão sendo desempregadas. Pessoas estão preocupadas porque as suas empresas estão parando de funcionar. Pessoas estão preocupadas por necessidades básicas do dia a dia, e aí a enfermidade e outras coisas. Mas se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Então, ainda que nós tenhamos passado por problemas, nós temos um Deus que cuida de nós. E por isso o salmista podia dizer: esperei com paciência no Senhor. Essa foi a maneira, como o salmista expressou, e ele ainda acrescenta assim: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Deus, ele se inclina para aquele que o busca com sinceridade, e ele diz: Deus se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Então eu posso, como diz Pedro, lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim. Como diz o salmista, ele se inclina para mim e ele vê o meu clamor. Continuando, nós vemos no versículo 2 a situação, Davi reconhecendo a sua situação de pecado e o que Deus, a misericórdia, a maravilha de Deus sobre a vida dele. Davi se lembra dos pecados que ele havia cometido, e ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Esse salmo, ele também é um salmo messiânico, ele também vai falar de Jesus Cristo, mas eu gostaria aqui de enfatizar o tempo em que ele foi escrito por Davi. Então nós podemos muitas coisas aqui atribuir e mostrar a sua aplicação na vida de Jesus Cristo, mas eu gostaria de ficar aqui com quando Davi escreveu, e ele lembra daquele estado de pecado dele, e ele comparou aquilo como um lago de lodo, e esse lago de lodo, ele é um símbolo do pecado. Agora, é interessante nós observarmos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Aqui não está falando do Davi quando Davi não conhecia Deus. Não. Aqui Davi era o rei, e Davi, ele conhece a Deus, e ele já havia pecado contra Deus, e ele fala: Deus me tirou de um lago, de um charco de lodo, de um lago horrível, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. A rocha, que nós sabemos, é um símbolo, um tipo de Cristo. Nós também, e isso nós precisamos compreender, como salvos, servos de Deus, podemos cair num lago de lodo, num charco, com os nossos pecados. Os nossos pecados podem nos levar a um lugar horrível, mas Deus nos tira dali, e Ele firma os nossos passos. Ainda lembrando o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ali ele está explicando para a carta aos Efésios, aos crentes, qual era a situação do homem sem Cristo. E ele fala para os crentes de Éfeso, ele nos lembra que outrora, no passado, estávamos mortos em delitos e pecados. E aí vai seguir o texto, e ele vai dizer um pouco mais à frente, ali perto do versículo 6, ele vai dizer: mas Deus, em Cristo, nos vivificou, pela graça sois salvos. Olha que maravilha, nós vemos como que Deus age, e como Ele apresenta as suas maravilhas em nossa vida. Deus opera maravilha naquele que espera em Deus. Então nós vemos que, assim como Davi foi retirado daquele estado de pecado, nós também o somos, e muitas vezes, como crentes em Cristo, podemos chegar a uma situação dessa. O próximo versículo, versículo 3, o salmista expressando, ele vai dizer: pôs um cântico nos meus lábios. Olha que maravilha, tirou-me do lago horrível, firmou os meus passos, pôs um cântico na minha boca. Agora há pouco foi cantado, alguns hinos, mas a pergunta é: o que sai da minha boca no dia a dia? Qual é a música que está dentro do meu coração, e quando eu vou cantar algo, o que eu tenho cantado?
salmista, ele diz que Deus colocou um novo cântico na sua boca, um hino ao nosso Deus. Efésios capítulo 5, 18 a 21 vai nos lembrar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, né? Nos dá essa orientação, ser cheios do Espírito Santo, e nos orienta a salmodiar, a cantar, né, hinos ao nosso Deus, falando entre vós, diz lá o texto, né, a questão da comunhão, falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Será que a nossa boca, né, o nosso louvor durante a semana, quando a nossa boca se abre para cantar, nós temos o prazer, a satisfação de louvar ao nosso Deus, né? De cantar um hino ao nosso Deus? Nós devemos fazer isso, né? Nós não podemos fazer um simples culto ritual, né? O salmista vai falar sobre isso, né? Deus não quer um culto ritual. Lá no versículo 6 ele fala: sacrifício e oferta não quisestes. Será que Deus estava rejeitando agora os sacrifícios que ele mesmo havia ordenado a Moisés, né? E agora, na época de Davi, ele já não os queria? Não, é que tanto os sacerdotes quanto profetas, os reis, o povo estavam oferecendo sacrifícios indignos, e isso vai se agravar aí no tempo de Isaías e de Jeremias e dos profetas menores, a ponto que Deus rejeita. E aqui no cântico, né, nesse cântico, nesse salmo, Davi está se lembrando disso. Isaías 29:13, o profeta vai dizer: este povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como que nós nos achegamos a Deus? Nós nos achegamos a Deus em obediência, em louvor. Nós nos alegramos, temos o prazer da nossa vida em louvar a Deus, ou nós nos lembramos que é domingo, vai ter a live e eu tenho que abrir o meu computador para assistir o culto, né? É uma coisa pesada, uma coisa ritual, né? Não, Deus quer um louvor que saia do nosso coração. Então, o salmista vai dizer no versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. O salmista está dizendo: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, né? Deus tem realizado muitas maravilhas. Nós podemos nos lembrar do nosso cantor cristão, né? Quantos ainda lembram, né, do nosso cantor cristão? O hino 329. O hino 329, ele diz, o título dele é Conta as Bênçãos, e o refrão, o coro daquele cântico, né, aquela estrofe que a gente canta várias vezes, ele diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez, quantas maravilhas Deus tem feito, Deus tem operado nas nossas vidas, e nós podemos louvá-lo, nós podemos glorificá-lo, porque Deus tem feito maravilhas na vida dos seus servos. Outro ponto que nós queremos ver é que Deus quer um louvor sincero,
um culto genuíno e não os rituais. Nós já abordamos um pouco desse tema, né? Davi, ele foi um rei temente a Deus, mas o povo estava se desviando. Ele reconhece que Deus rejeitou o sacrifício ritualista, né? Se nós lembrarmos o rei anterior, o rei Saul, Deus mandou que ele pegasse os amalequitas e acabasse com tudo, matasse o rei, matasse homens, matasse mulheres, matasse as crianças, matasse o gado, tudo era para rejeitar. Deus não queria nada com os amalequitas, mas Saul foi lá, guerreou, ganhou a batalha, matou muita gente, mas ele separou, ele trouxe o rei Amaleque e ele trouxe o melhor que tinha do gado, das ovelhas e do despojo. E aí ele vem e Samuel vai ao encontro dele. E Samuel pergunta: que balido é esse que eu ouço? E aí ele diz que ele trouxe o melhor para sacrificar a Deus. Então ele é repreendido por Deus, repreendido por Samuel, por causa da sua desobediência, né? Por causa, ele não glorificou a Deus sendo obediente, ele foi desobediente. Então quando Saul, né, preservou isso, ele desprezou ao Senhor. Então diz a palavra de Deus: porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O nosso culto a Deus, ele é feito em obediência. Nós, antes de cultuarmos, nós temos obedecido a Deus, ou nós nos preocupamos com o horário do nosso culto, com a vestimenta para o nosso culto, com os hinos que vamos cantar, com a leitura que vai ser feita, mas depois vivemos em desobediência aos mandamentos, à palavra de Deus, à orientação que Deus tem nos dado, né? Qual é a qualidade do nosso culto a Deus? Deus quer um louvor, um culto sincero, um culto genuíno, um culto que saia do nosso coração, do mais íntimo do nosso ser, e não um culto que é feito somente pela nossa boca, né? Só pelos nossos lábios. Então o louvor sincero, genuíno, vem do prazer na obediência ao Senhor. O versículo 8, que eu vejo aqui como assim, o versículo principal, ele fala: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. E esse é um texto muito profundo. Ele é um texto muito profundo. Nós temos tido esse deleite em fazer a vontade de Deus, e mais ainda, nós temos tido a lei de Deus dentro do nosso coração, né? Lembrando daquela ilustração do pastor que foi visitar a irmã, né? E aí o pastor chegou lá e foi visitar a irmã e pediu: vamos ler a Bíblia, né? A irmã podia pegar a sua Bíblia. Aí de repente vem ela com a Bíblia, né? E tirando a poeira. Será que a nossa Bíblia está empoeirada, né? Que nós não estamos lendo? Como nós vamos guardar a lei do Senhor dentro do nosso coração, se nós não a conhecermos, se nós não lermos, né? Nós temos que fazer. Então, Davi, ele coloca aqui sobre o deleitar-se, né? E o que é deleitar? Deleitar é um prazer íntimo, né? É aquele prazer íntimo que sai lá de dentro da pessoa. É um prazer pleno, é uma delícia,
Então, Davi está dizendo, é uma delícia fazer a tua vontade, Deus meu. Que isso seja para nós também, né? Uma delícia fazer a vontade do Senhor. E às vezes Deus pode estar falando no nosso coração, no meu coração, no seu coração, e a respeito de alguma coisa que Deus quer, um ministério, um trabalho na igreja, né? Pregar o Evangelho para alguém, falar de Cristo para alguém, e aquilo está no seu coração. Então você deve ter prazer, deve ser uma delícia obedecer a Deus. Deus será glorificado na nossa obediência. Então, algumas características, né? Ainda ele continua dizendo sobre esse deleite. Ele continua dizendo algumas características perceptíveis desse deleitar. E ele diz, Davi diz aqui no Salmo 40, preguei a justiça na grande congregação, né? Isso é possível ver, né? Uma pessoa que tem prazer em pregar na grande congregação, né? Falar do amor de Deus. Ele diz, não me calei, versículo 10, ele diz ainda, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade, né? Então nós vemos algumas características: pregar a justiça na congregação, não se calar, mostrar, ou seja, não esconder a justiça de Deus no coração, falar de Cristo para as pessoas, né? Apregoar a fidelidade e a salvação, isso é apregoar boas novas, isso é evangelizar, né? Mostrar a benignidade e a verdade, né? E aqui esse conceito da verdade é um conceito absoluto, né? E isto o mundo tem procurado tirar este conceito daquilo que é um conceito absoluto, a verdade, né? E Jesus Cristo, ele diz que ele é a verdade, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Será que nós estamos pregando isso, né, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, né? Em resumo, né, um culto genuíno, sincero, leva a um testemunho vigorante do seu Deus, né, do seu Senhor. Então nós temos que, se amamos ao nosso Deus, o nosso testemunho deve falar a respeito disso, deve mostrar. O terceiro ponto que nós vamos ver é: Deus é o nosso auxiliador e libertador. Os versículos de 12 a 17 vão tratar desse assunto, né? Então, o fato de descansar, o fato de deleitar em Deus, e mesmo de ter como o nosso Senhor, não nos isenta de problemas. O fato de eu amar a Deus, o fato de eu querer agradar a Deus, glorificar a Deus por meio do meu trabalho, do meu serviço, da minha vida, do meu testemunho, não me isenta de termos problemas, né? O salmista vai dizer lá no versículo 12: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Então Davi reconhece que os males são sem números e ele nos rodeia. E aí nós temos também nas nossas vidas todo tipo de situação que podem estar rodeando a nossa vida, e às vezes mais do que nós podemos contar. Mas ele ainda diz que as iniquidades, os pecados, né? A iniquidade, o pecado, são uma armadilha e ela enfraquece o coração, né? Nós não podemos deixar o pecado na nossa vida. O pecado na nossa vida, ele enfraquece
o nosso coração. Então o salmista diz isso aqui, né? São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Por isso nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos, né, no nosso viver, lembrar que nós temos um auxiliador, um libertador, alguém que já nos tirou do lodo, do charco de lama. Deus é quem pode ser digno de livrar o seu povo e de livrar os seus servos. Diz o versículo 13: digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa em meu auxílio, me socorre. É isso que ele está dizendo, né? Deus pode também confundir e atrapalhar os planos dos homens maus. Diz o versículo 1: confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, e tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Então o povo de Deus, ele tem Deus como seu auxílio, como seu libertador. E o outro ponto que nós vemos é que o povo de Deus pode folgar, pode alegrar-se, pode festejar em Deus. Versículo 16 diz: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Então o povo de Deus pode folgar, pode relaxar, pode alegrar-se, pode festejar em Deus. Nós temos um libertador fiel, que Ele está conosco, alguém que nos tira do pecado, alguém que nos tira do lamaçal. Ele firma os nossos passos, Ele dá uma direção para a nossa vida, e então nós podemos também louvá-lo, né? E o salmista expressou isso de uma maneira maravilhosa, grandiosa. Ele diz: magnificado seja o Senhor, né? Essa palavra magnífico é muito usada para se dirigir ao reitor de uma universidade, né? Da mesma maneira como nós falamos com o excelentíssimo juiz, né? O excelentíssimo prefeito, né? Para o reitor de uma universidade a gente fala ó magnífico, né? E magnífico é uma expressão de grandiosidade, de engrandecimento. Então o salmista está dizendo: magnificado seja o Senhor, grandioso seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E dessa maneira nós devemos louvar o nosso Deus, com alegria, né? Com o nosso coração cheio de alegria, servindo a Ele, sendo obediente a Ele, né? Na sua palavra, tendo a sua palavra no nosso coração. E a última coisa que nós queremos ver desse ponto é que nós devemos reconhecer quem nós somos. O salmista, ele era o rei de Israel. Se você ler sobre a construção do templo, você vai ficar maravilhado de ver quanto de ouro, toneladas de ouro, Davi ofereceu para a construção do templo. De prata, de pedras preciosas, mandou buscar madeira, cedro em outro país. Coisas grandiosas, 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 porque ele falou que ele queria fazer um templo que fosse grandioso e que as nações olhassem e vissem que era grandioso aquilo. E aí Deus falou para ele não fazer e para que Salomão ia fazer. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero que cada um compreenda é que esse rei, com todo esse poder, ele pega e fala: mas eu sou pobre, versículo 17, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Olha que maravilha de expressão desse salmista. O que nós somos diante de Deus?
por mais que nós possamos ter de bens, de status, de riqueza, de conhecimento, nós devemos falar como disse o salmista Davi: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. E ele diz: tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Olha que maravilha, uma maravilha. Nós podemos, na nossa pequenez, saber que tem um Deus que cuida de nós. Concluindo, nós vimos como podemos glorificar a Deus em 3 formas, né? Deus opera maravilhas naqueles que esperam no Senhor. Deus quer em louvor, um louvor sincero, um culto genuíno e não um culto de rituais. E Deus é o nosso auxiliador e libertador. Então, nós glorificamos a Deus quando nós esperamos no Senhor, quando nós louvamos sinceramente com o nosso coração e quando nós reconhecemos o nosso libertador, o nosso auxiliador. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que a palavra do nosso Deus, irmãos, possa encontrar lugar no corações de cada um dos irmãos e amados que puderam ouvir, que nós possamos então colocar em prática tudo aquilo que Deus nos falou através do seminarista Edson. Então que Deus abençoe os irmãos durante essa semana e amém.